Fala galera, faltam poucas horas para podermos assistir a esse 10º episódio que vai concluir a história da 4ª temporada de From. O que aconteceu ontem para nós fãs de From dentro do Reddit? Simplesmente o Jeff Pinkner, tá? O showrunner de From, e também o John Griffin, o criador de From, deram entrevista e responderam ali perguntas de fãs assim como eu, assim como vocês, assim como todos nós. Então bora lá, vamos ver o que eles responderam, certo? Quais foram as perguntas e o que eles responderam. Bora lá. A primeira, tá? Quem foi o primeiro personagem concebido para a série? Sempre me perguntei se o Boyd sempre iria ser o protagonista desde o começo, ou se havia alguma visão onde, sei lá, o Jim ou a Tabitha fossem os protagonistas. Resposta: a proeminência do xerife e da família Matthews estava definida desde o começo. Além disso, o papel central de Jade e Tabitha na mitologia também estava em andamento, com a exceção notável de que o Jade foi originalmente concebido como uma garota adolescente voltando para casa depois das férias da primavera. Muito bom. Segunda, tá? Bora lá. O final da série é original, ou seja, é aquilo que vocês tiveram desde o começo, ou já mudou ao longo das temporadas? Pergunta importante. Resposta: o final será o que imaginamos inicialmente. Detalhes de como chegamos lá mudaram durante o processo criativo, mas eventualmente chegaremos ao final que sempre pretendemos. A menos que a inteligência artificial destrua o mundo antes de chegarmos lá. E esse ponto, tá, fecha com aquilo que o Harry Perennial já respondeu em entrevistas, né, dizendo que ele também aceitou entrar em From porque já se tinha, sim, uma clara ideia de como que essa história iria realmente encerrar. Então essa resposta que fecha também com aquilo que o Harry Perennial já respondeu anteriormente, né. Próximo. Olha só. Tem algumas perguntas que me acompanharam por 4 temporadas. Fiquem à vontade para responder o que quiserem. Olha lá, são 3, tá? Número 1. A cidade segue um conjunto de regras ou alguém está ativamente mudando o que acontece? Número 2. Um dia vamos olhar para trás e perceber que a resposta sempre esteve na nossa frente? Olha aquilo que a gente sempre fica brincando, né? Também porque eles nos provocam, né? As respostas estão no começo, aquela coisa toda. Terceiro. Já vimos todas as pistas necessárias para resolver o mistério principal ou ainda faltam peças-chave? Resposta. Pô, ela é bem sucinta essa resposta, tá? A razão pela qual nossos personagens estão presos em From deve estar clara agora. Se e como eles podem conseguir sair ainda precisa ser descoberto. É o 10º episódio, é o 10º episódio. Enquanto as pistas estão todas lá, para o porquê, temos algumas coisas divertidas na manga para o como. Interessante, tá? Interessante. Interessante, cara. Ó, vou de novo dar aqui a resposta dada pro John Griffin e pro Jeff Pinkner, tá? A razão pela qual nossos personagens estão presos em From deve estar clara agora. Se e como eles podem conseguir sair ainda precisa ser descoberto. E enquanto as pistas estão todas lá para o porquê, temos algumas coisas divertidas na manga para o como. Então, galera, se preparem que muita coisa vai ficar para a 5ª temporada também, tá? Porque, assim, algumas coisas sim vão ser dadas na 4ª temporada, agora no encerramento, que dá para entender que algumas coisas sim vão ser colocadas, por exemplo, sobre aquilo que eu gosto de ficar brincando em cada vídeo, em cada live, em cada momento que a gente tem para conversar, sobre o tal do funil, tá? No momento que acontecer, assim, um objetivo mais claro, principalmente para os personagens buscarem, muitas teorias vão acabar caindo em consequência disso. Então talvez isso seja o grande fator ali acontecendo no próximo domingo. Próximo. Sempre esteve tudo nesta série completamente planejado? Eu sei que sempre há perguntas quando se trata de renovação, mas eu venho me perguntando há muito tempo se sempre houve uma base muito clara para a trama e os detalhes. Resposta. Contar essa história é muito parecido com tentar planejar as férias perfeitas. Se você planeja muito pouco, acaba vagando em círculos e perdendo tempo. Se você planeja demais, acaba com algo que parece rígido e excessivamente cheio. Mas se você planeja o suficiente, com as passagens aéreas, o hotel onde vai ficar, as principais atrações que quer visitar, mas ainda deixa espaço para explorar,
você acaba encontrando coisas que nunca esperou, e essas surpresas inesperadas são, muitas vezes, as melhores partes da viagem. Mas elas só são possíveis se você tiver o planejamento. Fazer essa série tem sido muito parecido com isso. Claramente, cara, que as coisas mudaram, tá? No como chegar lá, como eles também já tinham respondido antes ali, né? E isso faz completamente parte do negócio. A gente não tá falando de uma obra já fechada, porque assim, a obra fechada, mesmo com a ideia clara e eles, como falaram antes ali, chegar realmente no final da série, como eles tinham pensado lá atrás, que eles gostariam realmente de chegar, teve toda essa trajetória, jornada de tudo para chegar lá. E o não ser uma obra fechada é simples que, cara, não se tem todos os 50 roteiros escritos de maneira antecipada. Como está muito bem colocado na pergunta aqui, tem as questões de renovação por parte da MGM Plus, aquela coisa toda. Então, assim, é óbvio que as coisas também foram mudando dentro, né, daquela ideia toda que se tinha, o que realmente iria acontecer em cada parte dessa história toda. E faz parte do negócio, tá? Se fosse um filme, mesmo que tivesse ali a questão do roteiro fechado previamente antes da gravação, isso poderia ser alterado durante a gravação, entendeu? Então, alterações são normais de acontecer. Então, pra mim, cara, tá tudo certo de acordo com a maneira como tem que acontecer. Quem acha que realmente, cara, uma ideia inicial, ela não só por transformação, eu sugiro muito, um dia na vida, tentar realmente fazer uma gravação. Uma gravação pode ser, cara, de um curta de 3 minutos. E junte uma coisa chamada equipe, onde cada um vai ter uma leitura completamente diferente sobre aquilo que vai realmente ser realizado a partir dali. E tu tem que estar aberto a essas alterações. Se tu é o criador, se tu é o showrunner, se tu teve a ideia para, né, esse curto de 3 minutos que vai acontecer. Então as coisas, elas têm que alterar, e tu não pode ter em nenhum momento uma coisa chamada uma mente cristalizada, entendeu? Que a minha ideia é simplesmente a melhor do mundo, ponto, acabou. Porque é o famoso assim, ó, vai dar merda. Vai dar merda. Então, assim, cara, alterar elementos durante a jornada, tá tudo certo, cara. Tudo certo. Próximo. Se vocês pudessem tornar uma teoria de fã canônica só porque ela é hilária, que tipo de teoria vocês escolheriam? Resposta. Parará. Embora a gente adore a energia e o entusiasmo que envolvem as teorias dos fãs, tentamos não ficar lendo elas. Parte da diversão será revisitar o conteúdo quando a série terminar e ver quais teorias estavam perto da verdade e talvez até algumas acertaram em cheio. Dito isso, quem quer que seja o responsável pelos memes inspirados em Supernatural é um herói pessoal meu. E por favor, faça mais. Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito, tá? Quem tá acompanhando as lives dos Arautos, a gente comenta muito sobre esse ponto. Quando a gente souber a totalidade da história, final de quinta temporada, final de série, e a gente voltar para a primeira temporada e ir ali passando tudo o que aconteceu capítulo por capítulo, a gente vai ver que as pistas estavam lá muito bem claras. A gente só não tinha uma ideia de conexão, que faz parte, porque a gente está vendo uma série chamada Caixa de Mistérios, que envolve muitos e muitos segredos, conexões, pistas falsas, debates, teorias e afins. Então, ok. Próximo. Vocês se lembram do seu primeiro EC que inspirou o mundo de From? Por exemplo, Matrix foi inspirado em e se todo mundo viesse, né, e vivesse em uma simulação? Resposta. Refletindo sobre o quanto da nossa identidade está investida no mundo ao nosso redor, nas regras pelas quais vivemos, etc., e como seria se tudo isso nos fosse tirado, e em quem nos transformaríamos se o nosso cotidiano se tornasse um pesadelo. Legal. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é muito importante, tá? E essa resposta eu já sei, porque a Ju já colocou lá no nosso grupo do Telegram, e eu não gostei dessa resposta aqui, tá? Mas qual é a pergunta, Luke? A pergunta é a seguinte: Heloise ainda está viva e ela é alguém que já vimos na tela, ou seja, vimos ela na série? Resposta: Heloise morreu, e que descanse em paz. Uma coisa fascinante sobre as séries de mistério é que o público cria seus próprios mistérios. Talvez isso diga algo sobre nossa disposição em
acreditar ou buscar teorias da conspiração. Mas não, a Heloise morreu. Então a questão que a gente levanta é uma questão nossa, fãs. Para eles não existe essa teoria toda, né, de estar ou não estar aberto na série. Não, a Heloise morreu, ponto, acabou. É isso. E isso também conversa muito com aquilo que nós, fãs, a gente tem que saber também. Tem muita coisa que a gente se importa, muita coisa que a gente quer explicação, que a gente quer detalhes, que a gente quer conexões, que a gente quer porque a gente quer porque a gente quer, entendeu? Isso não é mais tão importante assim para eles, ou nunca foi. Ou a informação já está dada. A gente que simplesmente faça a interpretação correta. Então, Heloise está morta. Se ela aparecer dentro de uma ilusão do Henry, vai simplesmente significar algum jogo, parte da manipulação que a Sofia, na verdade, que o Homem de Amarelo está fazendo ali na cabeça do Henry. Não vai significar nada além disso. Próxima. Parará, parará, parará. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí que agora uma galera começou a simplesmente comentar sobre o fato da Louise realmente estar morta. Próxima pergunta. Além de Jade ou Tabitha, por que mais alguém está em Fromville? Pergunta muito importante, tá? Eles são escolhidos? São aleatórios? O que ou quem decide essa pessoa vai ganhar ali uma árvore de presente no meio da estrada? O Boyd foi escolhido para Fromville ou foi apenas uma sorte boba, né? Eu também estaria gritando para ninguém. Você não vai me quebrar. Ou eu estaria me mijando de medo como o Victor. Resposta. Parará. Além de Jade e Tabitha, existe um tema comum entre todos os outros personagens que foram puxados para From. Cada um deles estava em uma encruzilhada na vida. O Boyd, por exemplo, tinha acabado de se aposentar. Ó, temos uma ligação do porquê, tá? Ok, não é algo ali extremamente mirabolante como a gente também tem. Mas não é a questão dos reencarnados, como muito foi colocado, cara, que todos ali realmente tinham uma conexão por completo com todos os personagens. Vamos ver se alguma pergunta toca na questão dos papéis, tá? A questão da gente ver ali, querendo ou não, funções de personagens se repetindo dos ciclos, tá? Próxima pergunta. Não é necessário dizer o motivo, mas a mudança de aparência do garoto de branco, nosso menino de branco, foi planejado ou foi apenas algo que vocês tiveram que contornar criativamente porque o tempo passou na vida real? Pô, Além disso, quão importante é o intervalo de tempo entre o primeiro episódio e até agora, ó, nossa timeline. O motivo pelo qual raramente mencionamos a passagem de tempo na série é para que as pessoas possam vivenciá-la da maneira que preferirem. De muitas maneiras, a série dá a impressão de se passar por um período muito maior do que realmente já passou. E, ao mesmo tempo, parece que passou num piscar de olhos. Não sei quanto vocês, mas é mais ou menos assim que me sinto em relação aos últimos 6 anos. Tá, então eles não querem realmente definir, tá? Bater um martelo ali. Ó, vamos aqui por uma próxima, tá? Porque aqui, ó. Para mim, pessoalmente, os últimos 6 anos, isso é uma pergunta, tá? Parecem ter sido exatamente 6 anos. Estou recebendo sinais contraditórios sobre a importância do tempo para a trama, da forma como ela foi escrita. Considerando as referências à reencarnação e aos ciclos, muitas pessoas têm teorizado incessantemente sobre as datas mostradas no cenário e nos objetos de cena, e sobre as diferentes décadas e séculos mencionados. Isso inclui tentar entender o cenário e os difíceis... Na verdade, esperando a tradução aqui, tá? Vou voltar. Isso inclui tentar entender o cenário e os edifícios como foram projetados, e quaisquer padrões temporais na duração dos ciclos. Será que estamos analisando isso de forma errada? Deveríamos considerar outras possibilidades? É interessante. Resposta, tá? Até tem uma parte final da pergunta aqui, ó. Será que estamos analisando isso de forma errada e deveríamos tomar cogumelos enquanto assistimos e fingir que o tempo é uma construção social? Gostei da parte final da pergunta. Resposta. Há muitas coisas
que podemos controlar na produção de uma série de TV. Mas biologia e tempo não estão entre elas. Sabendo que o jovem ator que interpretava o Menino de Branco envelheceria ao longo da série, incorporamos esse processo de envelhecimento à mitologia da trama. Descobrimos também que o inverno de Halifax é incontrolável. A questão do inverno tá dentro da trama vem muito por causa, primeiro, cara, da pandemia, e segundo, dos problemas que aconteceram, das reivindicações dos sindicatos. Não foi apenas um sindicato, foram 2 sindicatos, tá? Que entraram em greve logo depois da pandemia ali para as renovações de contrato, que também atrasaram a produção. Então, eles não tiveram escolha a não ser realmente gravarem e assumirem para a história da 3ª temporada a questão do inverno. É muito isso, tá? Uma questão muito mais de produção também em relação ao tempo que estava ali acontecendo. Ó, vamos entender por que vocês chamaram a série de From na 5ª temporada, ou a resposta já está lá. Resposta. Evitamos dar uma explicação rígida ao título, para que as pessoas possam decidir o que ele significa para elas. Mas acho justo dizer que a palavra From é muito parecida com um hífen em uma lápide. Como disse o Racking, não importa de onde você vem, mas sim onde você está. Galera. Próximo. O design exato e a origem dos símbolos do talismã foram mapeados desde o primeiro dia? Eles devem ser uma quebra-cabeça gigantesca que podemos resolver? Resposta. Tarará, vamos lá. O design específico do talismã, assim como muitas coisas na série, é fruto do trabalho incrível de nossos designers de produção e artistas. Mas a origem do símbolo sempre teve a intenção de ser sobre uma pista da natureza, da mitologia, do que acontece. Que basicamente, a não ser que tenha alguma novidade, está esclarecido no último episódio. Próximo, tá? Qual é uma cena da qual vocês mais se orgulham e que os espectadores podem não perceber que foi especialmente difícil de realizar? Houve grandes enredos que foram cortados ou mudados significativamente durante o desenvolvimento? Qual teoria de fã chegou mais perto da verdade? Novamente a gente tem a questão qual, porque a galera quer daqui a pouco que eles acabem entregando qual teoria de fã. Como assim qual teoria de fã? Se eles falaram qual teoria de fã que chegou mais perto da verdade, a gente vai pegar essa teoria, cara, ok, não é exatamente isso aqui, mas é praticamente isso aqui. Como é que eles vão responder isso, cara? Vamos ver aqui o que eles responderam, tá? A sequência em que os animais escapam no celeiro, no meio da noite, foi de longe a mais desafiadora que já fizemos na série. Veja as respostas acima, onde elogiamos o brilhantismo dos nossos atores. Acontece que lidar com animais é um pouco mais complicado. Além disso, as temperaturas estavam abaixo de zero e por mais gentis e carinhosos que sejam os membros do nosso elenco e da equipe, temos quase certeza de que eles nos odiaram naquela noite por termos escrito aquela sequência. Parará. E não falaram absolutamente nada sobre a questão. Olha só, eles não responderam nada sobre qual parte de teoria de fã poderia estar certa, porque simplesmente não vai ser respondido, né? Olha, por exemplo, o que aconteceu no meio da conversa, tá? Eles derramaram sua esperança nas raízes que se tornaram a árvore. Isso é uma pergunta de novo. Mas a árvore de garrafa não é a única árvore distante que já vimos. Existem pelo menos outras 2, com o Victor dizendo que tem um monte delas. As esperanças das crianças também formaram aquelas árvores distantes? Resposta. Grande pergunta. É o famoso assim. Escutei tudo que tu perguntou, para no final dizer. Boa pergunta. Talvez, não sei. Legal. É legal. Ó, deixa eu abrir mais algumas aqui, galera, que foi uma extensa entrevista que eles deram. Ó. Oi, queria perguntar se a Julie pode realmente mudar o passado. Mesmo que o Homem de Amarelo tenha dito que ela não podia, uma vez que a história foi contada, reescrevê-la. Teve uma vez em que ela jogou aquela corda para o Boyd quando ele ficou preso no poço. Com isso, eu fiquei genuinamente confusa.
se ela poderia realmente mudar a linha do tempo. Olha a resposta dada pela nossa dupla. Foi a seguinte: que bom que você fez essa pergunta. Há uma grande diferença entre voltar atrás e mudar a história e descobrir que você é parte do motivo pela qual a história se desenrolou daquela maneira. Rapaz, o que vai acontecer com a nossa Julie, hein? O que vai acontecer com a nossa Julie? Então vamos lá, vamos achar mais questões aqui, ó. Como vocês construíram o mito que envolve a série? É tudo original ou é uma mistura de diferentes ideias, como essa junção toda? Resposta: em muitos aspectos, a série se baseia em tropos familiares com a intenção de criar algo que, à primeira vista, pareça familiar, mas que se transforme em algo completamente diferente. Sempre encaramos a série como um drama de personagens disfarçado de pesadelo. Tadã! Ou, né, onde o mistério é um veículo familiar para transportar todos os temas e questões que queríamos explorar. Ah, galera que reclama do drama da série. Por que vocês escolheram revelar para nós, espectadores, no começo da temporada 4, a reviravolta do Homem de Amarelo se transformando na Sofia, ao invés de fazer uma grande revelação no final e deixar a gente tentar adivinhar a temporada toda quem poderia ser na cidade? Pô, cara, tá reclamando de uma das coisas que funcionaram na temporada? Pô. Vamos à resposta. Parte da diversão de introduzir o Homem, né, de Amarelo no final da terceira temporada foi deixar espaço para que as pessoas se perguntassem qual seria o seu papel e como ele aterrorizaria os moradores dali em diante. Parte da graça de tê-lo na cidade, como um lobo em pele de cordeiro, é permitir que o público entenda a importância das ações da Sofia, mesmo enquanto nossos personagens permanecem no escuro. Na maior parte do tempo, vivemos o mistério e a incerteza junto com nossos personagens. Ah, cara, pô, eu não. Eu gosto da maneira como foi feito. Existe algum personagem que vimos e consideramos ser uma boa pessoa, mas na verdade não é? Só um sim ou não já serve. Olha a resposta. Sim, não, talvez. Vamos ver mais do Douglas Hughes na quinta temporada? Eu adoro a atuação dele como o Homem de Amarelo e preciso ver mais disso. Também queria parabenizar vocês dois por essa temporada incrível. A resposta: você provavelmente não viu o final dele como esse personagem. As árvores caídas no meio da estrada são diferentes em cada episódio ou são todas a mesma árvore? Resposta: diferentes. Vamos aqui, daí tem elogios, aqui a galera toda. A relevância da simbologia da aranha ao longo da série ficará clara? Sim. Próxima pergunta. Por que o Eldin não tem nenhuma habilidade de sobrevivência? Olha a resposta. Porque ele passava muito tempo fazendo corujas com a sua avó. Deixa eu tentar fazer novamente aqui, galera. Qual é uma coisa que a comunidade tem ignorado completamente até agora, sem dar nenhuma pista? Você percebe que não há como responder essa pergunta sem lhe dar uma pista. Vamos ver mais, né, da bailarina ou da nossa querida Jukebox na temporada 5? Resposta: é bem possível que vejamos a bailarina dançar novamente. Fiquem ligados. Ah, cara, não ia estar lá brincando, né? Pra simplesmente não ter nada mais sobre ela, né? Galera, vou colocar mais duas aqui, tá? Ó, aqui sobre os moradores, tá? Que é uma pergunta importante. Todos os moradores que foram para Fromville são descendentes diretos, como Jade e Tabitha? Resposta que é muito importante, tá? Não. Na verdade, nenhum dos moradores, com exceção da dupla, agora, nas versões de dias atuais, né, Jade e Tabitha, é descendente das pessoas da origem de tudo. Com exceção do Victor, que era filho da Miranda. Como Jade agora sabe, todos os outros moradores são apenas peixinhos que felizmente ouviram os gritos das crianças.
Ó, sobre o motel. Algum dia saberemos o que aconteceu com o motel? A verdadeira questão é, será que alguma vez existiu um motel? Galera, deixa eu pegar aqui, ó. Mais duas, tá? O final está escondido, sugerido em algum lugar do episódio 1. Primeiro episódio da história de From. Provavelmente, há mais respostas no episódio 1 do que a maioria das pessoas imagina. Existe alguma ideia mais ou menos definida sobre o que está por vir na quinta temporada? E se você pudesse usar uma palavra para descrever ou dar uma pista do que está por vir, qual seria? Sim, temos um esboço para a quinta temporada, e o título seria Endgame. Olha só, né? Fim de jogo, ultimato, né? É o ultimato para tudo, porque é realmente o nosso grande encerramento de que tudo está acontecendo. Ó, sobre o Martin, tá? Quem é Martin? É tudo que eu quero saber desesperadamente. Resposta, fique ligado. Eu adoro, cara, porque como é que tu vai responder diretamente mistérios de uma série de mistérios? Para mim, a resposta mais clara, óbvia, de todas que eles deram, assim, é a questão da Eloise. É a questão da Eloise. De literalmente tirar qualquer teoria sobre ela realmente aparecer, possibilidade dela realmente aparecer, tirar o futuro. Será que a narrativa em primeira pessoa terá um papel importante na quinta temporada? Porque eu adorei e gostaria de ver mais disso, seja com a Julie ou com outro personagem. Olha a resposta. Isso ficará claro na quinta temporada. E também vai ficar claro a outra coisa que eles responderam, tá? Sobre a questão das viagens no tempo da Julie, que também foi respondido para a gente ficar atento ao que vai acontecer na quinta temporada. Então, galera, o que acharam aqui das respostas dadas pela nossa dupla, né, Jeff Pinkner e John Griffin, para esse Q&A feito aqui com fãs de From, assim como nós, dentro do Red? Coloca abaixo nos comentários, galera. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 reviews aqui, entretenimento é coisa séria.